Sócrates. Convido-os agora a retomarmos nossa nave espacial movida pelo combustível da imaginação e retornarmos do passado por um século apenas. Nossa curta viagem será somente no tempo, o espaço permanece o mesmo. Grécia. Sua capital, Atenas, século IV a.C. Estamos em plena era socrática, assim chamada por ter sido nesse século que surgiu Sócrates, o predestinado filósofo. Nascido em Atenas, aí desempenhou sua grande missão. Foi o guia de uma geração, e muito mais do que isso, o guia do pensamento filosófico de toda a humanidade a partir de sua existência. Não se contentou com o pensamento do século e caminhou muitos passos adiante dele. Substituiu as indagações da época sobre o que são as coisas pela interrogação fundamental da essência das mesmas. Dessa forma, quando a moral de Atenas recomendava a piedade, perguntava ele: mas o que é piedade? Sejamos corajosos, diziam, ao que ele objetava. O que é a coragem? A conclamação enfática ao cumprimento do dever, acrescentava humildemente. E o que é o dever? Proclamado pelo oráculo de Delfos, o mais sábio dos homens, encetou uma investigação para descobrir qual seria a sua sabedoria, que lhe era desconhecida. Procurou, então, aqueles concidadãos considerados sábios, interrogou-os a respeito das coisas que supunha deveriam saber e constatou que nada sabiam do que julgavam saber. E, o que é mais grave, não sabiam que não sabiam, ao passo que ele, Sócrates, nada sabia, mas sabia que não sabia, descobrindo assim sua sabedoria na consciência da própria ignorância. Por sua sagaz dialética, é considerado precursor da psicologia. Sua mensagem foi um marco tão importante para a história do pensamento humano que dividiu a filosofia em 3 períodos: pré-socrático, socrático e pós-socrático. Nesse particular, há uma evidente analogia entre Sócrates e Jesus, que dividiu a história da humanidade em 2 partes, antes e depois de Cristo. Nesses 2 gigantes da história, podemos descobrir uma grande afinidade. Sócrates demonstrou incansavelmente sua absoluta certeza de que a alma é a parte divina da natureza humana, voltada para um sublime destino. Considerava-se a serviço de Deus na compulsão de levar seus discípulos à busca incessante do aperfeiçoamento do ser. Sua proposta, em sua era, identificava-se com a futura proposta cristã: atingir a bem-aventurança nessa vida, graças ao conhecimento da essência sagrada do íntimo de cada um. Esse mestre mortal despertou em seus seguidores o desejo de propagar a grande nova até então desconhecida. Graças a tão invulgar personalidade, haviam os discípulos encontrado aquele profundo influxo em si próprios. Cristo, por sua vez, propôs uma mudança radical. O cristianismo, antes de tudo, é a lei do amor, de ética no agir, perante a própria consciência e perante a sociedade. Transportou o Deus vingativo do judaísmo das alturas inacessíveis para o interior do ser humano, sendo indispensável para os que se dizem seus seguidores uma sólida estrutura de altruísmo e humildade. Em sua mensagem, esse tema acha-se explícito na seguinte afirmação: convertei-vos, o reino de Deus está próximo, está em cada um de vós, portanto, vós sois deuses. Mas Sócrates foi a estupenda semente de Cristo, foi o predecessor, foi aquele que preparou o terreno para a vinda do Salvador, foi o ponto de partida do conhecer-se a si mesmo.
Toda a história da humanidade nos dá o exemplo de que cada grande ser parte do ponto onde parou seu predecessor e vai mais além. Existe um denominador comum, uma essência onde o pensamento humano encontra sua fonte de ideias, e é nesta que os pensadores têm aurido suas intuições. É por essa razão que na filosofia pode-se encontrar um encadeamento, uma espécie de corrente, onde cada um acrescenta o seu elo. As ideias não brotam do nada, é preciso uma pequena semente de ideia deixada pelo antecessor, e essa germinará e frutificará na inteligência e na grandeza daquele que for digno de percebê-la. Esse tema será mais desenvolvido no capítulo sobre Aristóteles. Para Sócrates, o antecessor, queremos crer tenha sido Heráclito, quando, entre muitas afirmações, declarou: "Investiguei-me a mim mesmo", e ainda: "Por mais longe que vós não encontrarás os limites da alma, tão profundo é seu logos, que vás não encontrarás os limites da alma, tão profundo é seu logos."